Senhor Deus, eu venho até Ti hoje com o coração pesado, mas com a fé ainda acesa. Eu venho falar de algo que dói muito e que poucos têm coragem de admitir. Eu venho falar da minha família. Pai, a minha família está brigada. Tem mágoa acumulada que já virou muro. Tem palavra dita na raiva que ficou cravada no coração e que ninguém sabe como tirar. Tem silêncio entre pessoas que se amam que dói mais do que qualquer discussão. Tem distância entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre pessoas que deveriam ser o lar um do outro e que hoje mal conseguem se olhar nos olhos. E isso cansa, Senhor. Isso pesa demais. Porque não tem nada mais triste do que uma família que se destruiu por dentro. Que continua morando na mesma casa, mas que já não se fala de verdade. Que se reúne nas datas comemorativas, mas que carrega por baixo do sorriso um monte de coisa não resolvida. Que se ama, mas que não sabe mais como demonstrar esse amor, porque a dor criou uma casca que parece impossível de quebrar. Pai, eu peço que Tu entres onde eu não consigo entrar. Eu peço que Tu fales onde as palavras humanas já não têm mais espaço. Eu peço que Tu amoleças os corações que estão duros de tanto se proteger. Que Tu desarmes os espíritos que estão em guerra dentro da minha família. Que Tu dissolvas as ofensas que viraram raiz de amargura. Que Tu tires o véu dos olhos de cada um, para que cada um consiga enxergar o outro, não como inimigo, mas como alguém que também está sofrendo. Senhor, as brigas que existem na minha família muitas vezes nem são sobre o que parecem ser. Por baixo de cada discussão tem medo. Por baixo de cada grosseria tem dor. Por baixo de cada silêncio tem um grito que nunca saiu. Por baixo de cada afastamento tem alguém que queria ser visto, que queria ser ouvido, que queria ser amado de um jeito que ainda não aprendeu a pedir. Cura essas feridas que estão por baixo, Senhor. Vai na raiz, vai fundo. Faz o que só Tu sabes fazer. Restaura o que parece estar destruído demais para ter conserto, porque Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus que pega o que está partido e faz mais bonito do que era antes. Tu és o Deus que transforma a história de dor em história de milagre. E eu acredito que Tu podes fazer isso pela minha família. Que a paz entre agora pela porta da minha casa e não saia mais. Que o amor que um dia uniu essas pessoas encontre o caminho de volta. Que o perdão flua onde estava represado. Que a reconciliação aconteça de verdade, não só na superfície, não só para inglês ver, mas lá no fundo, naquele lugar que só Deus e cada um de nós tem acesso. Amém. Agora eu quero falar direto com você. Se você clicou nesse vídeo hoje, é porque tem algo na sua família que está pesando. Pode ser uma briga antiga que já dura anos e que ninguém mais sabe nem ao certo como começou. Pode ser um familiar que te magoou fundo e que você ainda não conseguiu perdoar. Pode ser uma picuinha que parece pequena, mas que foi se acumulando até virar uma muralha. Pode ser uma relação que esfriou tanto que hoje parece que são dois estranhos dividindo o mesmo espaço. E eu quero te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Família é difícil. Não tem família perfeita. Não tem lar sem conflito. Não tem relacionamento humano que não passe por turbulência. Isso não significa que a sua família é disfuncional demais para ser restaurada. Significa que a sua família é humana. E humanidade inclui falha, inclui erro, inclui palavra dita errada na hora errada, inclui comportamento que machuca mesmo sem intenção de machucar. O problema não é a briga em si. O problema é quando a briga vira identidade, quando o conflito deixa de ser um episódio e vira o estado permanente das coisas, quando as pessoas param de se ver como família e começam a se ver como adversários, quando o lar que deveria ser o lugar mais seguro do mundo vira o lugar de mais sofrimento. E sabe o que alimenta esse ciclo? O orgulho. Aquele orgulho silencioso que faz cada um esperar que o outro peça desculpa primeiro, que faz cada um achar que ceder é perder, que faz cada um guardar o registro de cada erro do outro como prova de que tem razão, que faz as pessoas preferirem continuar com a dor a abrir mão da posição. Mas eu te pergunto com carinho, vale a pena continuar com essa guerra fria dentro de casa?
Vale a pena deixar os dias passarem sem falar com aquele irmão, sem abraçar aquele pai, sem resolver aquela situação com aquele familiar que você ama, mas que está distante por causa de uma coisa que lá no fundo nenhum dos dois consegue nem explicar direito? O tempo passa, e ele passa rápido demais. Tem gente que só percebe o valor de uma família unida quando perde alguém. E aí não tem mais como resolver, não tem mais como pedir desculpa, não tem mais como dizer, eu te amo. A cadeira fica vazia, e a conversa que nunca aconteceu vira uma saudade que não tem cura. Não espera chegar nesse ponto. Se tem alguém na sua família com quem você precisa se reconciliar, que essa oração hoje seja o começo. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser uma conversa longa e elaborada. Às vezes é só uma mensagem. Às vezes é só um abraço. Às vezes é só estar presente de novo depois de um tempo ausente. O gesto simples de dar o primeiro passo já quebra muita coisa que estava represada. Você não precisa concordar com tudo que o outro fez para perdoar. Perdão não é dizer que o que aconteceu estava certo. Perdão é soltar o peso que você está carregando. É se libertar de uma corrente que está prendendo você no passado e te impedindo de viver o presente com leveza. O perdão é mais para você do que para qualquer outra pessoa. E família, com todas as suas imperfeições, com todos os seus conflitos, com todas as suas picuinhas e mágoas acumuladas, ainda é um dos maiores presentes que Deus colocou na sua vida. Vale lutar por ela, vale orar por ela, vale humilhar o orgulho e dar o primeiro passo por ela, porque no final das contas, quando tudo passa, o que fica é quem estava do seu lado. Se essa oração tocou o seu coração hoje, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve o nome da sua família em oração. Escreve amém. Escreve paz na minha família. Esse espaço é de todos nós que estamos crendo pela restauração dos nossos lares. Uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida ainda essa semana. Recebe com fé, com o coração aberto e com a certeza de que Deus está agindo na sua família agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Fique com Deus.